Primeiramente, eu gostaria de agradecer à diretoria da Liga pelo excelente trabalho, né, pelo empenho. Então, eu gostaria de agradecer a Bruna, a Priscila Marques, a Rafaela Vita, a Rafaela Franhani, a Vitória Lida e a presidente da Liga, a Mariana Wood. Ok? Então, vamos lá. O assunto de hoje, um assunto extremamente importante, muito atual, né? Vivemos num momento em que o assunto depressão ganha cada vez mais relevância. Então, eu gostaria de agradecer, né, a diretoria da Liga, gostaria de divulgar aqui, ó, o canal Farmacomed Fácil, que eu e mais alguns pesquisadores criamos com o intuito de levar ciência séria ao alcance de todos, tá bom? Essa aula, ela estará disponível tanto no canal da Liga de Farmacologia da Faculdade de Medicina Santa Amaro, quanto no canal Farmacomed Fácil. Bom, só para a gente começar o nosso assunto, é importante a gente dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? O sistema nervoso central ainda pode ser dividido em encéfalo e medula espinal, tá? Sendo o encéfalo dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que por sua vez é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido no que nós chamamos de neurovegetativo e de somático, sendo o somático um sistema nervoso volitivo, né? Portanto, voluntário, e o neurovegetativo não voluntário, tá? O neurovegetativo ainda pode ser dividido no sistema nervoso entérico, no parasimpático e no simpático. O sistema nervoso periférico ele é importante, principalmente no que diz respeito a emoções, né? Que são reações rápidas e intensas do organismo. Mas hoje nós vamos discutir principalmente a parte que se refere ao sistema nervoso central. Bom, aqui é um esquema, né, onde nós temos a medula, tá? Nós temos aqui o encéfalo, tá? E aí, aqui o sistema nervoso periférico, né? Mais uma vez com a parte somática e a parte involuntária, ou autônoma, que envolve o simpático e o parasimpático. Muito bem. Quais são as funções do sistema nervoso central? Ele é atuar como um centro de recebimento de informações dos meios interno e externo, através de neurônios sensoriais, ou também chamados de aferentes, associar e interpretar informações, ordenar ações através de neurônios motores ou eferentes, promover o controle do meio interno através de neurônios simpáticos e parasimpáticos, né? Atuar e modular a cognição, dentre outras funções. E do sistema nervoso periférico? Conectar o sistema nervoso central às diversas partes do corpo por meio de neurônios sensitivos ou aferentes, né? Eferentes, motores ou mistos, né? Lembrando que sensitivos e aferentes são sinônimos, motores e eferentes também. Então, só para a gente entender melhor a fisiopatologia da depressão, vamos discutir rapidamente algumas características do sistema nervoso. Bom, esse sistema é formado principalmente por neurônios. A principal célula do sistema nervoso é o neurônio, que basicamente possui dendritos, possui um corpo celular, ou soma, ou pericário, e possui um prolongamento maior chamado de axônio. Tá? E aqui o terminal axônico com as suas terminações nervosas livres. Muitas vezes os neurônios são revestidos por uma estrutura
de característica lipídica que propicia uma propagação rápida do impulso nervoso, um estímulo elétrico que é gerado pelo neurônio. Sendo que a bainha de mielina torna a velocidade de propagação desse impulso muito elevada, porque torna esse impulso saltatório. Então, nós temos esse estímulo nervoso sendo transportado de forma saltatória através dos nodos de Ranvier. É importante a gente entender que essa bainha de mielina ela pode ser formada por diferentes tipos celulares. Oligodendrócitos, quando esses neurônios pertencem ao sistema nervoso central, e células de Schwann, quando pertencem ao sistema nervoso periférico. Além disso, nós temos outras células no sistema nervoso, como, por exemplo, os astrócitos. Aqui a gente tem um esquema para detalhar o papel dos oligodendrócitos na formação de bainha de mielina em axônios que pertencem a neurônios localizados no sistema nervoso central. Aqui nós temos os astrócitos, que formam uma barreira, né, e comunicam substâncias que estão nos vasos com os neurônios e acaba restringindo o acesso de diversas substâncias. Aqui nós temos a micróglia, né, que são células de defesa do sistema imunológico localizadas no sistema nervoso central, ok? E aqui nós temos também as células de Schwann, né? As células de Schwann, que são as células responsáveis pela formação da bainha de mielina em neurônios localizados no sistema nervoso periférico. Tá? Mais uma vez aqui o esquema dos astrócitos, formando uma barreira para impedir a entrada de determinadas substâncias ao sistema nervoso central. Então, oligodendrócito, como eu havia falado, constitui a bainha de mielina de fibras nervosas do sistema nervoso, células Schwann do sistema nervoso central, né? E células Schwann do sistema nervoso periférico. E os astrócitos, que estão associados aos capilares e fornecem um suporte nutricional e físico aos neurônios. Aqui nós podemos observar, né, por que o impulso é propagado numa maior velocidade, justamente porque ele é saltatório, tá? E isso tem uma importância muito grande, porque isso viabiliza que processos vitais ao organismo ocorram numa velocidade muito maior do que aqueles propagados por neurônios e axônios que são amielinizados, tá certo? Bom, aqui nós temos alguns tipos de neurônios, né? E esses neurônios, eles conseguem realizar comunicações, que nós chamamos de sinapses. Sinapses são comunicações que neurônios exercem com outro neurônio, com uma célula muscular ou com uma célula epitelial, normalmente uma glândula. Quando a gente fala em sinapse, os neurônios se comunicam de duas formas. Pode ser uma sinapse elétrica, ok? Ou pode ser uma sinapse química. No caso da nossa aula hoje, a mais importante é a sinapse química, tá? Porque essa sinapse, ela se dá através da liberação do que nós chamamos de neurotransmissores, que são substâncias químicas que, após serem liberadas, né, ativam determinados receptores que, após serem ativados, ativam determinadas reações químicas ou permitem a entrada de íon sódio ou cálcio na célula, e isso deflagra uma resposta. Muito bem. Dependendo do neurotransmissor liberado, nós poderemos ter dois tipos diferentes de resposta. Uma pode ser o que nós chamamos de PEPS, que é um potencial excitatório pós-sináptico, que faz com que o neurotransmissor tenha um caráter excitatório. E esse caráter excitatório leva a uma despolarização da membrana celular da célula pós-sináptica. Por outro lado,
nós temos neurônios ditos inibitórios, tá? Ou seja, eles promovem o PIPS, que é um potencial inibitório pós-sináptico. Esses neurotransmissores não geram despolarização, mas sim hiperpolarização da membrana da célula pós-sináptica. Essa hiperpolarização é causada ou pelo aumento da entrada de cloreto ou pelo aumento da saída de potássio, enquanto que a despolarização promovida por neurotransmissores excitatórios se dá pelo aumento, né, da entrada de sódio. Muito bem, aqui nós temos um slide que nos permite discutir como funciona, em geral, uma sinapse química. Nós temos uma despolarização da membrana, que normalmente se dá pela entrada de sódio, Essa entrada de sódio acaba ativando canais de cálcio, voltagem dependentes, né? E com a entrada desse cálcio, pode então ser liberado o neurotransmissor que está dentro das vesículas sinápticas. Uma vez liberado, o neurotransmissor pode atuar em receptores, né, serotoninérgicos na célula pós-sináptica, ou pode também, né, ser recaptado através de um transportador de membrana, né, na verdade ser captado, e após estar no terminal axônico, ser recaptado para dentro da vesícula sináptica. Além disso, esses neurotransmissores, muitas vezes chamados de monoaminas, também podem ser degradados por uma enzima presente no terminal axônico, chamada de monoaminooxidase, né? E é claro que a ação desta enzima acaba diminuindo a biodisponibilidade do neurotransmissor em questão, tá? Essa sinapse serotoninérgica até mostra para a gente que tudo começa com a entrada do aminoácido triptofano no neurônio, que depois sofre uma hidroxilação formando 5-hidroxitriptofano, que posteriormente é transformado em serotonina, que aqui está 5-HT, que quer dizer 5-hidroxitriptamina. Então, nós temos a chegada do impulso nervoso ao terminal axônico, a abertura de canais de cálcio, o influxo de cálcio, a liberação ou a exocitose do neurotransmissor, a interação do neurotransmissor mais o receptor pós-sináptico, causando a abertura de canais iônicos ou não, depende se o neurotransmissor é excitatório ou inibitório. Geralmente, o inibitório é o GABA, ácido gama-aminobutírico, né? Ou a glicina. Em geral, né, os outros neurotransmissores têm uma ação mais excitatória. E aí é claro que os neurotransmissores podem ser degradados, né, por enzimas, tanto pela MAO, e dependendo do neurotransmissor, quando se tratar de uma catecolamina, né, pode ocorrer a degradação desse neurotransmissor por uma enzima que nós chamamos de CONT, que é uma catecol-O-metiltransferase, ok? Muito bem. Uma vez dito isso, a gente pode agora entender que vários fatores interferem com a atividade do sistema nervoso central. A espiritualidade, o trabalho, a saúde geral, o ambiente, familiares e amigos e o lazer. Nosso sistema nervoso central está sendo modificado
o tempo todo por essas diversas atividades, né? E essas mudanças, elas podem ser melhor ou não assimiladas. E dependendo de alterações ou até mesmo disfunções neuroquímicas que o paciente possa ter, isso pode levar o paciente a começar a apresentar determinadas doenças que são muito comuns na atualidade. Aqui nós temos o quadro O Velho Homem Triste, de Vincent van Gogh, de 1890, que mostra, né, de forma geral, alguém que pode estar com depressão, alguém pensativo, alguém angustiado, né? Bom, então, o que é a depressão? A gente pode entender a depressão como um transtorno de humor caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer e oscilações de sentimentos de culpa e de baixa estima. A epidemiologia da depressão está por volta, né, acomete aproximadamente 5% da população mundial. O Brasil é um país onde tem um grande número de pacientes depressivos, né, algo aí em torno de 11 milhões. Esse número é de 2013. Atualmente, e devido à pandemia, certamente houve um aumento considerável que poderá ser constatado futuramente. Bom, para a gente discutir um pouco melhor a depressão, eu gostaria de discutir alguns conceitos aqui que normalmente a gente fala e a gente não sabe muito bem o que quer dizer, né? Alguns sinais e sintomas aqui psicológicos e característicos da depressão. O primeiro deles é a tristeza, tá? Que todo mundo fala, mas é difícil quando você pergunta para alguém o que é a tristeza, né? E aqui a gente vai usar algumas definições de um pensador que normalmente eu gosto de ler, né? Aquilo que ele escreveu, que é Baruch Spinoza. Então, para Spinoza, a tristeza é a passagem para um estado menos potente, menos perfeito do ser. Né? É o oposto de alegria, que é a passagem para um estado mais potente e perfeito do ser. Então, de fato, o paciente deprimido, ele está num estado de menor potência de agir, e isso, sem dúvida, é algo ruim quando duradouro, tá? Aqui nós estamos falando de uma tristeza, não de uma tristeza transitória, de uma tristeza normal, por uma decepção, por uma reprovação. Aqui nós estamos falando de uma tristeza que dura um tempo muito maior do que deveria e que leva a pessoa a um estado de afastamento, né? De fuga social. Normalmente esse paciente também ele está apresentando anedonia, né? A anedonia é o oposto da hedonia. A hedonia é a busca do prazer, a sensação de prazer. A anedonia seria uma ausência dessa sensação, tá? E aqui há um complicador, né? Em geral, o que move as pessoas? Em geral, o que faz você buscar aquilo que você deseja? O que faz você buscar o que deseja é a sensação de prazer no momento da conquista, né? No momento da conquista, tá certo? Agora, o que a gente pode entender como prazer? Prazer é a sensação que temos quando sentimos uma redução do desconforto físico da nossa existência. Então, se você pensar muito bem, é justamente para ter a sensação de prazer que você faz o que faz e busca o que busca. Quando um paciente tem anedonia, esse paciente, ele não tem essa sensação de prazer. Logo, ele não quer buscar coisas, ele não tem objetivos. E isso acaba fazendo com que esse paciente, motivado, né,
desesperançado, ok? Tá? Por quê? Porque a esperança é justamente uma alegria que sentimos no presente por algo que imaginamos que vai ocorrer no futuro. Então, a esperança é a alegria do presente por algo que eu penso que vai acontecer. Logo, é uma alegria causada por um conteúdo de consciência. E esse paciente também não tem essa esperança. E, geralmente, esse paciente é alguém que demonstra muita ansiedade, né? Muita ansiedade. E essa ansiedade está relacionada justamente ao medo que ele começa a ter quando pensa em coisas que vão ocorrer no futuro. Também é uma espécie de conteúdo de consciência, porque a tristeza que ele sente no presente está relacionada a eventos que ele imagina que vão acontecer futuramente. Há um embotamento emocional desse paciente. Esse paciente fica um tanto que é frio no relacionamento social. Ele apresenta problemas cognitivos, de concentração, de memória, de aprendizado. Ele pode apresentar delírios. Delírios são ideias paranoicas, geralmente que tem a ver com traição, assassinato, né? E aí isso começa a ficar complicado, porque associado aos delírios temos as alucinações. Alucinações podem ser entendidas como distúrbios dos sentidos que corroboram os delírios, que são as ideias paranoicas. Então esse paciente pode começar a ver o que não existe materialmente e fisicamente, ele pode ouvir vozes que não podem ser ouvidas pelas demais pessoas, e além disso, no estágio mais grave da depressão, esse paciente pode apresentar ideias suicidas. E essas ideias suicidas podem levá-lo a cometer suicídio no momento da depressão, ou às vezes no início do tratamento, justamente porque dependendo do caso e de uma melhora cognitiva ocorrida devido ao tratamento pelos antidepressivos, também essa ideia suicida ela pode retornar e, se não houver um cuidado, uma atenção com esse paciente, ela pode ser executada. Muito bem. Tá? Então, nós temos aqui também outros sinais e sintomas como insônia ou hipersonia, letargia, prostração, excesso ou falta de apetite. Então, alguns acabam engordando bastante, outros pacientes emagrecem bastante. Por isso que, dependendo aqui, você pode ter diminuição ou aumento do peso, pode ter a perda da libido, pode ter uma fadiga constante, pode ter constipação intestinal, mulheres podem apresentar irregularidades na menstruação, tanto em fluxo quanto em dias, pode atrasar, pode adiantar, tá bom? E quais são os fatores de risco que levam ao surgimento da depressão? Bom, a gente tem vários, a morte de um ente querido ou de um cônjuge, um divórcio traumático, o aprisionamento do indivíduo, a morte de um amigo próximo, lesões ou doenças, principalmente amputações, doenças limitantes, doenças neurodegenerativas, em alguns casos, quando a coisa não vai bem, casamento, a perda de um emprego, é o que nós estamos vivendo agora, nesse momento atual, além do confinamento, e para muitos a aposentadoria, né? Eu realmente fico imaginando, porque no meu caso, nossa, só não me aposento amanhã cedo, a partir das 8 horas da manhã, porque realmente me proibiram por causa da idade. Mas tudo bem, cada um é cada um e a gente entende isso. No caso, algumas pessoas elas se sentem inútil a partir da aposentadoria, tá certo? Muito bem. Doenças relacionadas com a depressão. A gente tem o alcoolismo, que é muito frequente, doenças que levam a alterações neuroquímicas, tá? Doença de Parkinson, doença de Addison, síndrome de Cushing, cardiopatia, esclerose múltipla, diabetes, hipotireoidismo, né? Hipopituitarismo, ou seja, uma atividade menor da hipófise,
E aí, a depressão, ela pode ser classificada de acordo com, né, o nível, a intensidade de depressão que o paciente apresenta. Então, pode ser leve, e aí o tratamento pode ser, aliás, sempre vai necessitar, turma, de mudança de estilo de vida. Porque a depressão tem uma causa. E geralmente, as pessoas esperam que os medicamentos resolvam todos os problemas dessa pessoa. Agora, não adianta nada se você é infeliz, estudando o que estuda, trabalhando onde trabalha, morando com quem mora, ou alguma coisa desse tipo, você precisa ter uma mudança de estilo de vida, tá certo? O medicamento ajuda, mas você tem que tirar a causa do problema. Nós temos uma depressão que pode ser classificada como moderada, que já exige um tratamento médico associado a mudanças no estilo de vida. E nós temos a depressão grave. Nesse caso, o paciente necessita imediatamente de tratamento médico, tá? Por quê? Porque esse paciente começa a ter delírios, alucinações e pensamentos suicidas que, se não forem combatidos através de mudanças de estilo de vida, de medicamentos, podem ser realizados. Aqui nós temos um gráfico do humor, tá? É só para mostrar que quando estamos com um nível de agitação, de atividade, de excitação muito lá em cima, nós temos a mania. Quando temos uma diminuição considerável, abrupta, nós temos a depressão. Aqui nós temos a distimia, que seria um estágio anterior à depressão, mas que mais facilmente retorna para a eutimia, sendo a eutimia o estado normal de humor. Aqui nós temos a hipomania, tá? Que é um estágio anterior à mania, mas que também se apresenta mais próximo da eutimia. Tá? Por isso que é bom você buscar fazer coisas que te agradam, que te deixam feliz, que te trazem prazer. Né? Necessário isso. Tá? Necessário. Aqui nós temos a depressão maior, que pode ser em um único episódio, tá? Ou pode ocorrer de forma recorrente. Na maioria dos pacientes, nós temos a forma recorrente, tá? Infelizmente, porque o que ativa esse estado de depressão persiste, né? E aí, hoje, a gente tem diversos fatores, né? Que são estressantes, que causam ansiedade, uma sociedade que exige cada vez mais, profissionalmente, pessoalmente, né? Aqui nós temos a distimia, né? Que eu falei para você que é o estágio anterior à depressão, e que a gente pode entender como uma forma leve de depressão, né? Que possui uma longa duração, maior do que 2 anos, e que faz com que o paciente, se não cuidado, se não diminuir os fatores agressores que levaram a essa distimia, possam evoluir para uma depressão maior. Aqui nós temos o paciente que tem transtorno bipolar, né? Ele acaba tendo, ora, fase de mania, tá? Ora, fase depressiva, e às vezes ele pode ter um estado de mania já concomitante, né? Uma hora ele está extremamente em estado de mania, e na outra ele já está aqui na depressão, tá bom? Por isso que é bipolar, né? Porque ele está no estado de mania, que nós podemos considerar a crista da onda, e aqui como se fosse um vale, né? Tá ok? Normalmente é tratado com lítio, alguns anticonvulsivantes também, né? E aqui nós temos alguns critérios, de acordo com o DSM-5, para que o paciente possa ser diagnosticado com depressão maior, né? Então, ele precisa apresentar pelo menos 5 desses sintomas, tá? Por pelo menos 2 semanas, para que ele possa, então, ser diagnosticado com depressão, tá?
que infelizmente ainda não tem exames laboratoriais que possam ser utilizados para fechar o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico de transtornos, que é sinônimo de doença na psiquiatria, é feito principalmente através da anamnese, do exame físico, né? Tá certo? Então, está deprimido, então sentir-se deprimido aí a maior parte do tempo, quase todos os dias, apresentar anedonia, como eu falei, ausência de prazer, né? Ou não apresenta, ou apresenta um prazer muito menor do que já foi outrora, alteração do peso, distúrbio do sono, tá? Problemas psicomotores, então agitação, apatia, falta de energia, fadiga, culpa excessiva, né? Sentimento permanente de culpa, inutilidade, dificuldade de concentração. Então, há uma perda aí da capacidade de aprendizado, né? Ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio, tá ok? Se o paciente tiver pelo menos 5 desses 9 sinais e sintomas por mais de 2 semanas, o diagnóstico pode ser realizado. Claro, pelo devido profissional, que é o médico, e nesse caso aqui, o psiquiatra, né? Para explicar a depressão, a fisiopatologia da depressão, várias hipóteses foram levantadas, mas sem dúvida, né, algumas já estão consolidadas, são as hipóteses monoaminérgicas. Então, de acordo com essa hipótese, que cada dia, né, ela ganha mais evidências, mais peso, nós temos o seguinte: 3 neurotransmissores são extremamente importantes no que diz respeito à modulação do humor. A noradrenalina, que é uma catecolamina, a serotonina e a dopamina, que é uma outra catecolamina, que inclusive tem uma relação direta com o prazer, né? Com o prazer, atuando no que nós chamamos, numa região que nós chamamos de núcleo accumbens, né? Que está diretamente relacionado ao prazer. Bom, de acordo com essa teoria, os pacientes, eles apresentam depressão porque eles podem ter uma diminuição da atividade noradrenérgica, da neurotransmissão noradrenérgica, ou serotoninérgica, ou dopaminérgica. Ou ainda, pode ter uma diminuição da atividade desses 3 neurotransmissores. E isso, né, seria, pelo menos, um dos fatores relacionados à depressão, uma vez que a depressão ela tem um caráter multifatorial, genético, social, cultural, né, econômico e etc. Muito bem. Evidências farmacológicas sustentam essa hipótese das monoaminas. Então, por exemplo, a reserpina, tá, que inibe o armazenamento de noradrenalina e de serotonina, é capaz de prejudicar o humor. A iproniazida, que aumenta a concentração de noradrenalina e serotonina em sinapses, é capaz de aumentar o estado de humor. Os antidepressivos tricíclicos, que bloqueiam a captura de noradrenalina e de serotonina e, portanto, aumentam a atividade desses neurotransmissores, aumentam o humor. Os inibidores da MAO, que nós vamos ver daqui a pouco, que diminuem a degradação de dopamina, de noradrenalina e de serotonina, também aumentam o humor. A metiltirosina, que inibe a síntese de noradrenalina, também diminui o humor, prejudica o estado de humor. A metildopa, que é usada principalmente por gestantes hipertensas, que tem a capacidade de diminuir a atividade simpática e inibe a síntese de noradrenalina, também altera de forma considerável o humor. E dessa forma, a gente tem aqui uma demonstração que, de fato, alterarmos a neuroquímica, né, relacionada à noradrenalina, serotonina e dopamina, modifica o humor.
Outra coisa também que a gente já sabe, que está já consolidado na literatura, é que durante o processo de depressão, há uma modificação do número de receptores. No caso aqui, há um aumento, é o que nós chamamos de upregulation dos receptores, tá? De determinados neurotransmissores, principalmente da noradrenalina, da serotonina e da dopamina. Então, há um aumento do número de receptores. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente começa a tratar o paciente com os antidepressivos, eles já aumentam de forma rápida a concentração dos neurotransmissores na fenda sináptica, né? Na fenda sináptica. Isso, no dia seguinte, se você pudesse quantificar, você já perceberia um aumento da concentração do neurotransmissor. Mas a melhora clínica, ela não é no dia seguinte. A melhora clínica leva de 2 a 4 semanas para acontecer. E uma das explicações desse período aí de latência entre a administração dos antidepressivos e a melhora do quadro clínico do paciente é justamente o quê? Aumentando o neurotransmissor aqui na fenda sináptica, você vai promover um down regulation. Down regulation. E isso vai fazer com que o número de receptores diminua. Então, nós vamos ter uma diminuição dos receptores. E a melhora clínica, ela ocorre exatamente ao mesmo tempo em que há uma diminuição desses receptores que se encontram aumentados em número, né, devido ao déficit, né, funcional dos neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia da depressão. Então, aqui, ó, nós temos essa ideia que o aumento das concentrações de monoamina nas sinapses melhora esse quadro clínico, tá? Os antidepressivos aumentam essas concentrações de monoaminas, tá? De forma imediata, né? De forma imediata. E aí, o que acontece? Só que não melhora esse paciente, né? Imediatamente. Tá? A melhora só vem depois de 2 a 4 semanas, como eu estava falando. E aí, o que acontece? Acontece aquilo que eu estava falando para vocês, que o aumento da concentração dos neurotransmissores na fenda sináptica, nas fendas sinápticas, faz com que ocorra o quê? Né? Faz com que ocorra uma diminuição do número de receptores que antes do tratamento estava em um número muito maior, porque tinha ocorrido upregulation. E após o tratamento do paciente com os antidepressivos, há uma queda nesse número de receptores, e isso faz com que ele tenha uma melhora clínica devido ao down regulation. Muito bem. Como tratar a depressão? Sem dúvida, nos últimos 30 anos, nós tivemos um avanço muito grande no que diz respeito à farmacologia, né? No tratamento da depressão. Tá? Nós tivemos aí alguns fármacos sendo lançados, né? Nós tivemos os inibidores da MAO, que inibem a monoaminoxidase, enzima responsável pela degradação dos neurotransmissores, das monoaminas, e os antidepressivos tricíclicos, né? Que tiveram uma eficácia muito, muito boa e, sem dúvida, melhoraram muito a qualidade de vida dos pacientes depressivos. E, posteriormente, nós tivemos os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Eu coloquei porque eu costumo dizer que são inibidores seletivos da captação de serotonina e não da recaptação, né? Isso por quê? Muito simples. Nós temos aqui um neurônio pré-sináptico e nós temos aqui um neurônio pós-sináptico. Tá? Quando esse
neurônio aqui, ele libera um neurotransmissor, que está na vesícula, neurotransmissor, ele liberou, entrou cálcio aqui, etc, etc, tá? Mas tem a vesícula, ok? Então entrou cálcio, sabemos disso, tá? Entrou cálcio, etc. Muito bem. O que acontece? Ele precisa ser trazido de volta, tá? E ele é trazido por uma proteína transportadora de membrana, ok? Então ele está aqui. Aqui ele foi captado, ele não foi recaptado. Ele só será recaptado quando ele for levado para dentro da vesícula. Por isso, eu entendo que chamar inibidores da recaptação, eu não acho muito adequado. E quando eu estou dando aula, eu sempre discuto isso. Eu prefiro chamar inibidores da captação. Porque se não tem a captação, não tem a recaptação. Porque os antidepressivos atuam aqui, não aqui. Ok? Mas isso também não vai nos impedir aqui de, tá? Isso não é o alvo aqui da central aqui da aula. E nós temos também os fármacos de terceira geração, ou também chamados de atípicos, que são inibidores da recaptação ou captação de serotonina e noradrenalina, que não são tricíclicos, porque a gente vai ver que os tricíclicos inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina, mas esses fármacos não têm uma estrutura química comum aos antidepressivos tricíclicos. Nós temos os inibidores seletivos da captação de noradrenalina, os inibidores da recaptação ou captação de noradrenalina e dopamina, os noradrenérgicos e serotoninérgicos específicos, e os antagonistas, tá, dos receptores de serotonina, tá, e inibidores da recaptação de serotonina ao mesmo tempo. Então vamos aos fármacos. Então aqui nós temos inibidores da MAO, inibindo a MAO, inibem a degradação de monoaminas. Nós temos antidepressivos tricíclicos que bloqueiam tanto a proteína transportadora de membrana responsável pela captação de noradrenalina, né, quanto de serotonina, nós vamos ver, tá certo? Nós temos aqui os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os antidepressivos tricíclicos também, que, como eu disse, inibem a proteína transportadora de noradrenalina e a proteína transportadora de serotonina. Tá? E aí nós temos também os antidepressivos atípicos que serão discutidos daqui a pouco. Muito bem. Então, a gente já falou dessa explicação que o tratamento com antidepressivos eleva a concentração de neurotransmissores e diminui o número de receptores porque promove downregulation. E essa downregulation, essa diminuição do número de receptores, coincide geralmente com a melhora clínica do paciente. Então aqui, ó, nós temos uma sensibilidade do receptor, tá, que é diminuída, ok? Ela é diminuída, essa sensibilidade, por isso que há um aumento. Aqui nós temos a introdução do antidepressivo, e ele rapidamente eleva a concentração do neurotransmissor, tá? Só que a gente vai percebendo o efeito clínico com o tempo, tá? Não é de forma imediata ao aumento, porque se a gente perceber aqui, rapidamente, já há um aumento da concentração. Não, a melhora clínica leva um certo tempo até coincidir com o aumento das concentrações do neurotransmissor. A explicação é justamente, né, que você no começo do tratamento tem uma up-regulation, muitos receptores aqui, e com o passar do tempo e do tratamento, você diminui esse número de receptores através da down-regulation. Muito bem. Aqui nós temos já a primeira classe de antidepressivos, que são os inibidores da monoaminoxidase. Aqui a lógica é muito simples. Nós temos a MAO, e a MAO degrada neurotransmissores, tanto serotonina, tá, quanto
noradrenalina. E aí, o que acontece? Ao inibirmos a MAO, com os fármacos que nós vamos ver, a concentração de monoaminas aumenta, eu consigo armazenar uma maior quantidade nas vesículas, portanto, eu consigo liberar uma maior quantidade nas fendas sinápticas, e isso vai fazendo com que o paciente apresente uma melhora do quadro clínico. Muito bem. Tá? Nós temos aqui alguns fármacos, ó, a iproniazida, que foi o protótipo, tá, desses fármacos, inicialmente era usado para o tratamento de tuberculose, mas depois vira um efeito antidepressivo, e aí a partir da década de 50, nós tivemos uma síntese de mais fármaco dessa classe, e aí nós temos fármacos que inibem, né, de forma irreversível a enzima, e temos outros que inibem de forma reversível, tá? Então, nós temos a feneuzina, nós temos a moclobemida. Desculpem-me. E nós temos a tranilcipromina, ok? São todos fármacos que inibem a monoamina oxidase. Turma, quero deixar claro que não é uma classe de fármacos muito comumente prescrita na prática clínica. Até porque pode causar algumas reações adversas importantes. Tá? Aqui é só para discutir o seguinte: quando a gente fala de MAO, nós temos a MAO-A e a MAO-B. A MAO-A está presente em placenta, mucosa intestinal, fígado, cérebro, tá? E o principal objetivo disso é catabolizar, degradar, né, serotonina, noradrenalina e tiramina, tá? A tiramina é um aminoácido que está presente em alimentos fermentados, ok? A MAO-B está em plaquetas, fígado e cérebro. Quando a gente objetiva inibir a MAO-A ou a MAO-B, a gente muda a indicação, tá certo? A MAO-A, ela está mais relacionada aí a distúrbios do humor, etc. Mas a MAO-B também pode ser inibida no tratamento, por exemplo, do Parkinson, né? Por exemplo, a seleginina, ela é um fármaco indicado para o tratamento de Parkinson. Por quê? Ao inibir a MAO, né, aqui houve um erro, MAO-B, diminui a degradação de dopamina, porque a MAO-B ela tem uma preferência por dopamina, enquanto que a MAO-A tem uma preferência por noradrenalina e serotonina. Então, ao inibirmos aqui a MAO-B, a gente diminui a degradação de dopamina, e assim, aumentando a concentração de dopamina, a gente pode tratar a depressão, mas a gente também pode tratar a doença de Parkinson, ok? Aqui nós temos a moclobemida, que eu havia dito, nós temos também a tranilcipromina, que são os inibidores da MAO mais comumente prescritos quando esta classe é prescrita, ok? Aqui a gente tem, então, algumas peculiaridades relacionadas a MAO-A e a MAO-B. Muito bem. Então, inibindo isso, você aumenta a concentração de serotonina, 5-HT, e você também aumenta a concentração de noradrenalina. Por que eu estou ressaltando isso? Porque tem uma reação adversa chamada síndrome do queijo. Tá? E o que é isso? Na verdade, é chamada de síndrome do queijo, mas não se refere somente a queijo. Se refere a alimentos fermentados. Alimentos fermentados costumam conter uma grande quantidade, uma elevada concentração de tiramina. Tá? Tiramina. E qual é o problema? O problema é o seguinte: o fato de ter tiramina por si só não é um problema, porque nós normalmente, né, temos mal no intestino, no fígado, e essa mal presente no intestino, no fígado, ela degrada a tiramina.
tá? Mas em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da MAO, essas enzimas presentes no intestino e no fígado estão inibidas. E aí o que acontece? A tiramina, ela acaba sendo um precursor para catecolaminas. E dessa forma, ela começa a aumentar a atividade simpática. Aumento da atividade do sistema nervoso simpático. E isso faz com que o paciente tenha vasoconstrição, tenha taquicardia, por isso ele acaba sentindo cefaleia intensas, palpitações, dor torácica, dilatação das pupilas ou midríase, né, taquicardia, aumento de fotossensibilidade. Tá? E tudo isso por quê? Porque a MAO, presente no intestino, no fígado, né, se encontra inibida. E aí nós teremos efeitos simpatomiméticos que vão causar todos esses sinais e sintomas desagradáveis, inclusive um aumento importante da pressão arterial. E quanto aos tricíclicos? Bom, vamos lá, né? É o primeiro grupo de antidepressivos na década de 50, o fármaco protótipo foi a imipramina, tá? Eles atuam promovendo o bloqueio dos transportadores de membrana, das proteínas transportadoras de membrana, responsáveis tanto pela captação de noradrenalina quanto de serotonina em terminações nervosas noradrenérgicas ou serotoninérgicas. E nós podemos dividi-los aí, esses fármacos, em duas classes. As aminas terciárias, que são a imipramina, amitriptilina, trimipramina e doxepina, e as aminas secundárias, né? Das aminas terciárias, o fármaco mais prescrito na prática clínica é a amitriptilina. Das secundárias, é a nortriptilina, tá? Ok? Sendo que as aminas terciárias aumentam de forma significativa a concentração de noradrenalina e as secundárias de serotonina, mas, né, as duas classes acabam inibindo em maior ou menor grau a captação de noradrenalina e serotonina. E eles são chamados tricíclicos por conta da sua estrutura química, né? Que tem 3 anéis, 3 ciclos ligados entre si, tá? 3 ciclos ligados entre si. Aqui nós podemos perceber que é uma amina terciária, ligada a 3 carbonos, e aqui é uma amina secundária, ligada somente a 2 carbonos, ok? Muito bem, como eu já havia dito, tá? Acaba promovendo o bloqueio das proteínas transportadoras, tanto da serotonina, responsável pela captação de serotonina, quanto da proteína transportadora responsável pela captação da serotonina. E isso acaba, né, aumentando as concentrações de noradrenalina e de serotonina na fenda sináptica, aumenta a ativação dos receptores na célula pós-sináptica, faz com que ocorra uma redução do número de receptores, que anteriormente era maior o número, e aí você tem uma melhora do quadro clínico. Tudo bem. Uma coisa importante é que esses fármacos, eles podem gerar várias reações adversas. Então, pode estar relacionado a coma, convulsões e arritmias cardíacas. Isso por quê? Porque os antidepressivos tricíclicos podem bloquear, tá, canais de sódio voltagem dependentes no sistema nervoso central. Tá? Só que, além disso, esses fármacos aqui também podem causar sonolência. E essa sonolência está relacionada ao bloqueio de receptores H1 da histamina. A histamina é uma das substâncias relacionadas ao estado de vigília. Eles também podem causar hipotensão postural. Hipotensão postural. E por quê? Porque os tricíclicos podem bloquear os receptores alfa-1 encontrado nos vasos sanguíneos. Nos vasos, tá? Então, eles podem causar uma certa vasodilatação. E, além disso, eles também podem causar
boca seca, tá? Podem causar retenção urinária, podem causar constipação intestinal e ainda podem causar visão turva. E tudo isso devido ao bloqueio de receptores muscarínicos da acetilcolina. Os receptores muscarínicos têm como agonista a acetilcolina, enquanto que os receptores alfa têm como agonista a adrenalina e principalmente a noradrenalina e a histamina, certo? Os receptores H1, a histamina. Muito bem. Tá? Então aqui, ó, só para, né, a gente pode ter ação desses fármacos e outros receptores, e isso está relacionado aos efeitos adversos, como a gente havia falado. Agora, em alguns momentos, esses efeitos adversos podem ser explorados, como, por exemplo, muitos médicos acabam indicando esses fármacos, por exemplo, para o tratamento da enurese noturna, né? Enurese noturna. O que é enurese noturna? É fazer xixi na cama, né? Fazer xixi na cama. Enurese noturna, tá certo? Enurese noturna, tá? E isso é um uso que, mesmo sendo um tanto que off-label, né? Ainda é bastante usado na prática clínica. Outro uso também muito comum desses fármacos é para o tratamento da enxaqueca. Enxaqueca, né? Principalmente a amitriptilina, muito usada para o tratamento da enxaqueca. Outro uso bastante comum é para o tratamento da dor neuropática. Dor neuropática, tá? Que é aquela dor relacionada à lesão de nervos, tá? Dor neuropática. Um exemplo aqui muito comum é neuralgia de trigêmeo, né? Que é aquele nervo trigêmeo, ok? Bom, muito bem. Então, aqui nós temos alguns efeitos, como eu já havia falado, né? Visão turva, sonolência, boca seca, constipação, pode ter tontura, hipotensão, tá? Pode ter sonolência por causa do H1, tá bom? Pode ter a hipotensão por causa do alfa, e pode ter todos esses sinais aqui, inclusive retenção urinária, por causa do bloqueio do receptor muscarínico. Bom, chegamos aqui à classe mais prescrita no mundo de antidepressivos, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou como eu costumo chamar, e alguns autores também chamam, de inibidores seletivos da captação de serotonina. Tá? Quem são esses fármacos? Esses fármacos são bastante conhecidos. Fluoxetina, né? O Prozac, o primeiro protótipo. Fluoxetina, chamado de droga da felicidade, né? Prozac. Tem também a paroxetina. Tem também a sertralina. Zoloft. Sertralina. Tem também citalopram. Tem escitalopram. Tem duloxetina. Então, tem vários fármacos, né? Vários fármacos, duloxetina. E como eles atuam? Inibindo a proteína transportadora de membrana responsável pela captação de serotonina. Aumenta a serotonina na fenda, aumenta a ativação de receptores e melhora o quadro clínico do paciente. Tá? O que acontece aqui? Você tem uma baixa concentração de serotonina, você tem uma superexpressão dos receptores, e aí inibir a captação, aumenta aqui
quantidade do neurotransmissor e isso melhora o quadro clínico do paciente. Muito bem. Isso nós já falamos, que o aumento da serotonina leva a um downregulation dos receptores, uma melhora do quadro clínico. Tá? Aqui nós já falamos dos fármacos, né? Já dei os exemplos para vocês, fluoxetina, tal, duloxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, que são muito usados tanto para o tratamento, óbvio, da depressão, mas também são muito utilizados para o tratamento da obesidade. Obesidade. Tá? Além disso, também são muito utilizados hoje para combater a ansiedade. Então, eles acabam sendo indicados como ansiolíticos, tá? Que é o assunto da aula de amanhã. Mas a gente já pode, pelo menos, introduzir essa ideia. Tá? São usados para obesidade, são usados para combater a ansiedade, são usados para combater a depressão, e a paroxetina, né, especificamente, é também muito usada na clínica médica para combater, né, contra a ejaculação precoce. Tá? Então, é muito usado para combater a ejaculação precoce aí também. Ok? Então, tá aqui os fármacos que nós já tínhamos vistos, tá? Já tínhamos falado disso, tá? Pode causar algumas reações adversas, tá? Pode causar uma agitação mental aguda, pode até, né, dependendo do receptor e da expressão dos receptores aí, quando atua em 5-HT2A e 5-HT2C, pode até gerar um pouco de ansiedade, tá? O 5-HT2A está relacionado mais à sonolência, o 2C a ganho de peso, e o 5-HT3 está relacionado a alguns distúrbios gastrointestinais, tá? E a estimulação do 5-HT2A e 5-HT2C na medula espinal pode inibir alguns reflexos espinais do orgasmo e da ejaculação, e por isso pode causar uma disfunção sexual ou erétil, tá? Aqui agora nós temos os inibidores da captação de serotonina e noradrenalina, tá? Usado aqui, ó, venlafaxina, desvenlafaxina, tá? Que é um metabólito ativo e que está sendo muito já indicado, tá certo? Aqui nós temos o milnaciprano, a duloxetina, que acaba tendo uma ação também, aí, além da captação de serotonina, da noradrenalina. Ah, professor, mas aí é o mesmo mecanismo do triciclo. Sim, mas não tem uma estrutura tricíclica, né? Não tem uma estrutura tricíclica. Aqui nós temos alguns inibidores da captação de noradrenalina, como a reboxetina, por exemplo, tá? A atomoxetina, e aí inibe a proteína transportadora responsável pela captação de noradrenalina, ok? Nós temos alguns aí que promovem inibição da captação de noradrenalina e de dopamina, então acaba inibindo as duas proteínas transportadoras e por isso acabam aumentando tanto a concentração da noradrenalina quanto da dopamina, e por isso acabam melhorando o quadro clínico do paciente. Nós temos também fármacos que acabam atuando como antagonistas bloqueadores dos receptores alfa-2 pré-sinápticos. É importante a gente lembrar que quando ativados, estes receptores, né, alfa-2, o que eles fazem? Eles diminuem a liberação de noradrenalina. Logo, se esses receptores forem bastante ativados no paciente com depressão, ele tende a piorar, porque a gente lembra que já tem um déficit funcional e um déficit em relação à concentração da noradrenalina. Por isso,
bloquear esses receptores alfa-2 vai fazer com que ocorra um aumento da liberação de noradrenalina, que já vai causar uma melhora no quadro clínico do paciente. Mas, além disso, é importante que a gente lembre também que a noradrenalina inibe a liberação de serotonina em neurônios serotoninérgicos. Tá? Portanto, o que acontece? Né? Quando esse receptor ele é ativado, ele inibe a liberação de noradrenalina. E vale a pena lembrar que a noradrenalina acaba inibindo a sua própria liberação através de alfa-2, mas acaba também inibindo, né, a liberação de serotonina. Assim, quando a gente bloqueia o receptor alfa-1, o que acontece? A gente impede que esse receptor acabe fazendo o quê? Diminuindo a liberação tanto de noradrenalina quanto de serotonina. Dessa forma, quando a gente usa um antagonista de alfa-2, a gente vai ter um aumento da liberação de noradrenalina e de serotonina. Um fármaco que faz isso é a mirtazapina. Bloqueia os receptores pré-sinápticos alfa-2 e ao fazer isso, aumenta a liberação tanto de noradrenalina quanto de serotonina na fenda sináptica. E isso melhora o quadro clínico do paciente. Nós temos também, né, os antagonistas dos receptores da serotonina e inibidores da captação de serotonina. Ué, mas como assim, professor? Se a gente quer aumentar a atividade da serotonina? Bom, depende do receptor. Por quê? O bom desses fármacos é o seguinte, eles bloqueiam os receptores 5-HT2A e 5-HT2C, e acabam também inibindo a captação de serotonina. E isso faz com que ocorra o quê? Um aumento da atividade da serotonina em receptores 5-HT1A. Tá? 5-HT1A. E ativar esses receptores 5-HT1A é benéfico para o paciente, né? Diferentemente de ativar o 5-HT2A e o 2C. Tá? As ações hipnóticas que esses fármacos produzem estão mais relacionadas ao antagonismo de alfa-1 e de H1, ok? Aqui nós temos como exemplo a nefazodona, tá? Que acaba, além de atuar através desses mecanismos aí que são bloquear os receptores de serotonina 5-HT2A e 5-HT2C e inibir a captação de serotonina, acaba também, né, aumentando aqui a captação de serotonina. E isso é muito bom, porque aí a nefazodona consegue aumentar na fenda sináptica tanto a concentração de serotonina quanto a concentração de noradrenalina. Tá? Aqui a gente já viu. Então, ó, a gente pode inibir os receptores 5-HT2A e 5-HT2C. Tá? Isso é benéfico para o paciente, porque esses receptores da serotonina, eles acabam participando da fisiopatologia da depressão, então inibi-los é algo bom. Tá? E aí você acaba, dessa forma, né, melhorando o quadro geral do paciente, e além disso, né, bloquear a captação de serotonina é algo que é benéfico, porque assim a serotonina ela pode ativar os receptores 5-HT1A, né, 5-HT1A, e isso também traz melhoras para o quadro geral 5-HT1A, o que também traz melhora para o quadro geral do paciente. Tá? Esses fármacos promovem potencialização dos efeitos inibitórios, alívio da ansiedade, redução da hiperatividade nos circuitos neuronais de algumas regiões cerebrais, associadas com diversos sinais e sintomas da depressão. O 5-HT1A é positivo, o 5-HT2A e 2C são prejudiciais, ok? E ainda nós temos a chamada teoria imunológica da depressão, né? Que
atua da seguinte forma. Nós temos o estresse. Esse estresse, por exemplo, está relacionado a uma liberação do fator liberador de corticotrofina, que vai ativar a hipófise anterior, ou também chamada de adenohipófise, tá? Aqui é um fator hipotalâmico, aí vai ativar a hipófise anterior, a adenohipófise, que vai liberar o hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez vai ativar, né? Vai ativar a glândula suprarrenal, o córtex da suprarrenal, e isso vai aumentar a liberação de cortisol, o hormônio do estresse, do despertar, né? E isso vai fazer com que ocorra o quê? Uma resposta de transcrição de gene prejudicial, que vai ativar a apoptose neural, e isso vai causar sinais e sintomas depressivos. Além disso, o estresse ativa glutamato. O glutamato atua sobre receptores NMDA. E você sabe que os receptores NMDA são receptores ionotrópicos, que após serem ativados, formam canais para a entrada de sódio e cálcio. E isso também leva à apoptose neural. E aí ativa, agrava os sinais e sintomas da depressão. Aqui nós temos a noradrenalina, que ativa receptores alfa-2 e que dessa forma inibe essa resposta de transcrição dos genes prejudiciais e, portanto, diminui a apoptose neural. Além disso, ativa a transcrição de genes benéficos. Benéficos ao quê? Benéficos à ativação da neurogênese, e com isso você inibe sinais e sintomas depressivos. Nós temos a noradrenalina, que ativa os receptores 5-HT1A, que também inibem a resposta de transcrição de gene prejudicial, inibem a apoptose neural, e dessa forma combatem os sinais depressivos. E, da mesma forma que a noradrenalina, quando ativava receptores alfa-2, ao ativar 5-HT1A, ativa a resposta de transcrição de gene benéfico, ativa a neurogênese, combate os sinais e sintomas depressivos. Agora, por outro lado, nós temos aqui o fator neurotrófico derivado do cérebro, que ativa, por sua vez, os chamados receptores de tirosina quinase B. Receptores de tirosina quinase B. Ativar esses receptores também leva ao aumento da resposta de transcrição de gene benéfico, neurogênese, combate a depressão. Além disso, da mesma forma que noradrenalina e serotonina, quando esse fator neurotrófico derivado do cérebro ativa esses receptores, inibem a resposta de transcrição de gene prejudicial, inibem a apoptose neural, combatem a depressão. Aqui a gente pode perceber, né, que de acordo com essa teoria, a gente tem o quê? Ó? Aqui é um cérebro normal, tá? Onde a gente tem aqui um hipocampo com volume normal. Já na depressão, nós podemos observar, ó, que há uma redução considerável e perceptível desse hipocampo. Tá? Então, de forma bem resumida, né, sem estresse, paciente normal, você tem aí uma sobrevivência normal e um crescimento normal nessa parte neuronal. Com estresse, há um aumento do cortisol, que é um glicocorticoide, diminui a atividade do fator neurotrófico derivado do cérebro, e com isso você tem um aumento de atrofia e diminuição de sobrevivência neural. E isso aumenta a vulnerabilidade do paciente à depressão. Os antidepressivos aumentam a concentração de noradrenalina, a concentração de serotonina, por isso aumentam a produção e atividade do fator neurotrófico derivado do cérebro, o que aumenta, por sua vez,
né, tanto a sobrevivência quanto o crescimento neural, através da neurogênese. Muito bem. Por fim, nós ainda temos a eletroconvulsoterapia, que pode ser usada ainda, né, para o combate da depressão, sempre, né, indicada por um médico devidamente qualificado, capacitado. Por quê? A eletroconvulsoterapia pode causar estimulação do nervo vago, estimulação magnética transcraniana, estimulação cerebral profunda, tá? E tem uma taxa de sucesso que está entre 60% e 80% aí, de sucesso. É indicada para casos de depressão grave, com risco de suicídio, ou para pacientes que apresentam depressão refratária. O que isso quer dizer? É um quadro de depressão que não respondeu aos tratamentos farmacológicos clássicos, usuais e tradicionais aí, tá certo? E, por outro lado, né, a eletroconvulsoterapia ela pode causar confusão mental e perda de memória. Por isso, o seu uso deve ser devidamente supervisionado por um profissional médico qualificado e competente. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, né, e pela atenção. Espero ter contribuído aí para a formação profissional e para o nível de conhecimento de vocês. A todos, muito obrigado.